Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia. E olha que interessante, essa é uma aula sobre liderança. Muitos de vocês que assistem esse curso são líderes de igrejas locais aí na sua denominação. E olha que interessante, essa é uma aula muito comum nos cursos de teologia pelo Brasil. E nós convidamos então um pastor, um líder, para poder falar sobre liderança. Essa aula está muito legal e agora nós teremos então 4 aulas para essa matéria de liderança eclesiástica. Fique então nos próximos minutos com um trecho gravado da aula de teologia com o pastor Gustavo de Sá. Boa aula para você. Então, é o seguinte, a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos, identificados como sendo ao bem comum. Então, Hunter, ele diz que, observe aí que tem 2 palavras, olha, influenciar e objetivos. Interessante que não só Hunter diz isso, mas se você olhar as literaturas também de Chiavenato, que é um grande escritor na área da administração, um dos homens mais respeitados no Brasil, ele também diz assim, que a liderança é como uma influência, olha a palavra de novo aí, influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida pelo processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais, olha a outra palavra de novo, objetivos. Então, definir a liderança, você vai precisar definir sempre com 2 palavras, pelo menos, influência e objetivo. Ela é comum também em Robbins, ele diz assim, olha, que liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance do que, de novo? Objetivo. Está aí de novo, então, gente, a maioria das definições de liderança, pelos grandes estudiosos, eles trazem, então, a liderança como sendo uma influência para você atingir um objetivo. Não é liderar de qualquer jeito, de qualquer forma, não é isso. O líder, ele tem influência, ele exerce influência, mas ele exerce influência com objetivo, ele precisa alcançar seus objetivos. Maximiano também, no livro A Teoria Geral da Administração, interessante que ele já vai mais direto ao ponto. Ele diz assim, é a realização de metas por meio da direção de seus colaboradores. Então, é a realização de metas, ou seja, está aí os objetivos, por meio, por influência. Então, na verdade, eu queria destacar com você aqui que exercer liderança é você ser influente e com o objetivo. Então, a maioria das definições sobre liderança vão trazer isso. É simples. Você pode elaborar muitas definições de liderança, mas todas elas, para você olhar um líder, esse líder, ele precisa ter influência e ele precisa alcançar os objetivos com essa influência. Não é apenas liderar por liderar, ou estar ali só por estar, ou exercer uma influência só por exercer. Não, não. Ele tem que alcançar os objetivos com a sua liderança. Agora, a grande pergunta que todo mundo quer responder na liderança, gente, essa é a pergunta cerne da liderança, a respeito do líder. O líder é nascido ou ele é feito? Essa que é a grande questão da liderança. Todo mundo discute isso. Definir liderança é fácil, é influência e objetivo, ok. Agora o líder, ele é nascido, nasce líder, a pessoa nasce líder, ou se faz um líder? Deixa eu fazer essa pergunta para você aí. Você quer arriscar? O que você acha? Você acha que um líder nasce ou você acha que o líder é feito? Quer preencher lá no bate-papo? Ou você gostaria de falar também, Jair? O líder nasce ou ele é feito? O que você acha? Deixa eu ver umas participações aqui. Vamos lá? Você acha que o líder nasce ou o líder é feito? Deixa eu ver se já tem gente aqui, ó. Feito, olha ali, ó. A Sônia é feito, olha. A Priscila é feita, a Clara é feita, a Desirê é feito. O Emerson também concorda. A maioria de vocês, então, aqui, estão dizendo que o líder é feito, hein? Acho que os 2, a Catarina. Olha que interessante. Então, essa é uma boa pergunta para a gente responder.
Então vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui, que essa é a pergunta que os estudiosos, aliás, não de muito tempo para cá, a liderança é um tema que é estudado cientificamente não de muito tempo para cá, né? Mas olha só que interessante aqui. Essa grande discussão é a grande discussão do momento a respeito da liderança, né? Mas vamos pegar então as teorias. Então existem várias teorias a respeito da liderança, tá bom? Então nessa discussão de ser nascido ou de ser feito, existem várias teorias a respeito da liderança. O líder nasce ou o líder é formado? Será que a gente já nasce com as características ou será que nós não nascemos? Então, na intenção de estudar a liderança, se elaborou várias teorias. A primeira teoria da liderança é a teoria dos traços. O que é a teoria dos traços? Ela ficou conhecida assim, gente, porque ela elaborou, é a primeira teoria sobre a liderança, foi ela. E ela entendeu, então, que as pessoas nasciam com traços de liderança, com um perfil de liderança, né? Com algumas características da liderança. Por exemplo, características na personalidade, características, talvez, num padrão de comportamento. Elas nasciam assim, à altura da pessoa, não é? Quem sabe, a altura, a aparência de uma pessoa. Então, se acreditava nesse período, na teoria dos traços, que um líder ele teria que nascer com algumas características. Então, o líder deveria ser alto, o líder deveria ser um pouco mais forte do que os liderados, o líder deveria também ter personalidade mais forte, ele deveria ser um líder que tinha características que, ao ver a pessoa, você já saberia que ele era um líder. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante para vocês aqui. Hitler. Será que Hitler tinha as características, então, segundo a teoria dos traços, de ser líder? Hitler não era alto, mas olha que interessante. Hitler não era alto, mas ele adequava algumas coisas para que ele tivesse uma imagem de ser mais alto. Então, por exemplo, na hora de tirar foto, ele sempre, a maioria das fotos, ele sempre está à frente, no patamar mais alto que as pessoas, e também, às vezes, ele tirava assim, em posição de triângulo, assim, né? Triangular, e ele na ponta, para que a foto mostrasse que ele era mais alto que as outras pessoas. Então, ele sempre se colocava numa posição de uma altura maior. Porque, então, naquela época, principalmente, se acreditava que a liderança ela tinha traços. É necessário você olhar um líder e já olhar e já entender no seu jeito de ser, na sua fala, na sua voz, na sua postura, na sua altura, até na sua aparência, que ele era um líder. Essa que é a teoria. E eles, então, colocaram 3 principais traços: fatores físicos, habilidades inatas e traços de personalidade. Então, o líder tinha que nascer assim. Se ele nascesse com 1,60 m, se ele nascesse com aparência mais decaída, se ele nascesse com alguns traços de personalidade mais calmo, tranquilo e tal, ele não seria reconhecido como líder. Essa é uma teoria, certo? Só que depois, essa própria teoria chegou a 34 traços da liderança. E depois essa lista aumentou mais ainda, então ficou quase que uma lista infinita. Então, o que aconteceu? Em 1948, a teoria foi considerada rudimentar, porque entendeu que não existe e não existia o líder com todas essas 34 características, ou mais, né? Que para ser líder, você tem que ter 34 características. Então, entendeu que isso não era possível. Então, essa característica ela caiu. Certo? Essa teoria ela caiu. Ela se tornou rudimentar. Ninguém passou a acreditar nela. Apesar que essa teoria também não está toda errada. A gente vai ver. Ela não está toda errada. Mas não se pode acreditar a liderança só nos traços que a pessoa nasce. Tá bom? A segunda teoria é uma teoria chamada teoria comportamental da liderança. Que teoria é essa? Aí entendeu que é a teoria dos traços,
da personalidade, os 34 pontos, etc. e tal. Essa teoria, então, ela realmente não teria condição de existir, porque realmente ninguém teria os 34 traços, ninguém teria todas as características. Então, se ninguém nasce perfeito na liderança, a liderança ela pode ser aprendida. Então, ela pode ser ensinada. Então, foi aí que nasceram os vários e vários cursos de liderança, né? Vários cursos de liderança. E aí, então, passou a ensinar a liderança para as pessoas como ser líder. E aí nasceu agora, a partir dessa teoria, os estilos de liderança, que são, resumidamente, 3. Autocrático, democrático e o estilo laissez-faire. O autocrático, interessante, que a palavra já diz, é a liderança que está focada, centralizada no líder. Ele decide, pronto, acabou. Agora vamos pegar aí, gente, talvez eu queria fazer um exercício mental com você. Você conhece gente na sua igreja que é autocrático. Talvez seu pastor seja autocrático, o estilo de liderança autocrático. Ele decide, pronto, tá? Tudo tem que passar por ele, a voz é dele, ele não quer ouvir ninguém, não ouve ninguém, pronto, acabou. Ele decide e pronto, autocrático. Ele manda e acabou. Não tem conversa. A equipe, ele manda, a equipe obedece. Autocrático, certo? Esse é o estilo de liderança. Depois, o outro estilo de liderança é o estilo democrático. Esse estilo democrático, ele pode se dividir ainda em 2. Por exemplo, tem o estilo consultivo, democrático, mas consultivo. Qual que é o estilo consultivo? É aquele assim, ó. Imagina que eu estou numa sala de aula. Aí eu sou um professor nessa sala de aula, ok? Sou professor. Aí eu vou lá e tal, e aí eu pergunto assim para a turma. Turma, a gente já terminou todas as atividades, vamos embora mais cedo para casa? E aí a gente termina o dever em casa? Pode ser? O que vocês acham? Aí a turma responde assim, a turma vai participar. Eu acho que sim, então. Ele consultou. Aí, mas quem decide é ele, certo? É o estilo democrático consultivo. Ele consultou, mas quem decide é o líder. Por exemplo, aí a maioria dos alunos falaram assim, vamos para casa. Mas aí ele diz assim, não, nós não vamos não. Pensando bem, ninguém vai para casa aqui, não vamos até o final. Quem decidiu é o líder, não é a classe, certo? É democrático, mas é um democrático consultivo. Ainda quem decide é o líder. Existe o outro estilo de democracia também, na liderança, que é aquele estilo que ele permite com que a equipe decida. Então, por exemplo, olha, vamos para casa hoje mais cedo? Aí os alunos, pastor, o professor e tal, a gente vai, não vai e tal, vão votar. Aí votou, ganhou que é para ir para casa. Então ele fala, então a classe decidiu que é para ir para casa, todos nós vamos para casa. Então, olha, não foi o líder que decidiu, foram os liderados que decidiram. Então, essas são as 2 formas de liderar de maneira democrática. E tem o estilo laissez-faire. Esse laissez-faire é o pior estilo de liderança. Alguns chamam de liderança, alguns dizem que nem liderança é. É aquele estilo assim, olha, ô Bruno, tá aí, o material tá aqui, ó, o livro tá aí, pode fazer aí, faz e tal, e depois você dá o resultado e pronto, todo o material tá aí. Gente, eu já mandei o link, o material tá tudo no site, você resolve aí e tal. Na verdade, o líder, ele não tem a liderança sobre a equipe, ele é conduzido pela equipe dele, ele não faz diferença, ele está ali como uma figura. Esse é o estilo laissez-faire, tá bom? Então, nasceu tudo dessa segunda teoria, esses estilos. Aliás, isso se multiplica depois, mas esses são os 3 principais estilos de liderança, ok? Bom, então, como eu disse, dessa maneira, já que o líder ele não nasce, sim, ele aprende a ser líder, então a gente pode ter os cursos, os programas de liderança, e agora o que mais tem no nosso dia é isso, são os programas de liderança, certo? Bom, aí nasceu uma outra teoria, que é a teoria usando o grid gerencial, de Robert Blake e Jane Milton. O que eles fizeram? Eles fizeram um teste, e aí, até na teoria passada, o foco estava todo no líder. Agora já não está no líder mais os estudos estão também na liderança e está no liderado. E vem o grid gerencial, o famoso grid gerencial. Que líder é esse? Que tabela é essa? Bom,
Resumidamente, eles faziam um teste em cada pessoa, e essas pessoas podiam ser, então, 1,1, podia ser 9,9, podia ser 9,1 ou 1,9, ou o médio, 5,5. Cada ponto desse significava um aspecto da liderança. Quando, por exemplo, a pessoa era voltada lá a 9,9, né, ele era um focado no resultado, mas também nas pessoas. Se ele era 1,9, ele era um líder do relacionamento, mas não focado em resultado. Se ele era um 9,1, ele era totalmente focado em resultado, mas não ligado para o relacionamento. Então, eles começaram a entender que o líder precisava ter relacionamento e foco no resultado também, tá bom? Depois vieram as teorias contingenciais. Que teoria que é essa aí? Que teoria que é essa? Então, agora, gente, é levado em consideração o comportamento do líder. Não é? Não muito foco, aliás, no comportamento, mas na eficácia, dependendo da situação. Então, o líder não nasce apenas porque ele nasceu líder, ou porque ele aprendeu a ser líder. Não, não é muito assim. Agora, depende da situação. Por exemplo, talvez você nunca exerceu sua liderança porque lá na sua igreja não precisou. Você nunca entendeu o que havia. Já tiveram os líderes lá. Mas imagina que você está lá na sua igreja, lá, quietinho, e aí, de repente, os anciãos que estão lá, eles morrem. E não tem mais líder na sua igreja. Aí, a situação provocou a sua liderança e você levanta como líder. Você entendeu? Depende da situação. Então, você vai exercer a sua liderança e você vai nascer como líder, né? Ou você vai exercer o seu estilo de liderança dependendo da situação. Essa é a próxima teoria, tá bom? A outra teoria, eles estudam, então, não mais só o líder, mas o liderado também. Qual é o papel do líder na equipe? Qual é o papel do líder na liderança da equipe? O estilo do líder depende da equipe, do contexto onde ele está, certo? E o relacionamento agora passou a ser o ponto central dos estudos. Entendeu que a liderança não se exerce sozinho, mas como equipe, e que para você liderar, você tem que se relacionar com essa equipe. Então, o relacionamento passou a ser importante. De forma agora, já terminando aí as teorias, nasce de forma agora por Robert, ele apresenta uma teoria chamada teoria da liderança servidora. Essa teoria é a que está mais atualizada hoje em dia, essa teoria. Que o líder não veio para ser servido, mas o líder veio para servir. Interessante que esse livro aqui também, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, de Jim Collins, é um livro muito famoso aí na linha de liderança, chamado Empresas Feitas para Vencer. Ele fala do líder nível número 5, nível 5, que é o líder. O que é essa questão do líder? Ela aponta para o líder que está empenhado no bem-estar social do liderado. Ele não está preocupado com ele mesmo. Ele não se preocupa em se projetar. Ele não se preocupa em crescer só ele. Ele se preocupa com que o seu liderado cresça e a sua organização cresça. Que o nome da organização vá em primeiro lugar e que o nome do seu liderado também vá à sua frente e não o dele. Então, a liderança servidora não está centralizada nele mesmo. A preocupação é pela organização e pelo seu sucesso, e não com o seu nome ou sua riqueza pessoal. Agora, não vamos confundir a liderança servidora, até que o Collins traz isso aqui. A liderança servidora, gente, ela não é uma liderança que se humilha, sabe? Aquele bobão, aquele líder bobo, idiota, que fica ali sentado, participa de nada, fica só... Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Ele é um líder que exerce influência na vida das pessoas. O grande diferencial da liderança servidora é que ele se importa mais com o seu liderado, mais com a sua organização do que consigo mesmo.
ele não é um líder que quer aparecer. O seu nome não é importante. E aí, o que constatou, então, por Collins? O que ele constata? Que as empresas que duram foram lideradas por líderes que se preocuparam não com o seu nome, mas com o nome da organização. Por quê? Porque quando os líderes se preocupam com o seu próprio nome, e quando eles deixam a empresa ou morrem, a empresa morre atrás, porque a empresa é ele, certo? Então, veja, esse é liderança servidora. Muito bem. Agora, alguma dúvida tem aí? Alguém quer perguntar? Tudo isso daí... Eu tenho uma pergunta. Pois não. Falou aí sobre vários tipos de liderança, né? E comentou que a mais atualizada é essa última, sobre essa liderança servidora. Eu concordo Isso. que ela é muito importante, a gente sempre fala dela na igreja. É uma visão bem diferente do modo de ser líder, realmente. Mas o estilo de liderança, ele não é mais útil em determinadas equipes do que outros. Então, por exemplo, o modo como eu vou exercer minha liderança também depende da equipe e da função que eu vou liderar. Porque, por exemplo, um juiz no tribunal é um líder. Um professor numa sala de aula é um líder. O gerente de uma empresa é um líder. O capitão de um batalhão também é um líder. São equipes diferentes, são funções diferentes, são necessidades e demandas diferentes. Não que ele não possa ser um servidor da sua equipe também em todas essas, mas há diferenças, necessidades diferentes, demandas diferentes. Como você falou, o professor ele pode ali exercer a liderança dele de maneira autoritária ou não, pode consultar a turma ou não, mas dependendo da função, dependendo da área, nem sempre isso vai ser possível. É uma questão de funcionalidade. Aí eu queria saber sobre isso, se existe realmente uma necessidade de um estilo de liderança diferente com equipes diferentes. Então, sua conclusão é perfeita. Todos esses estudos foram feitos aqui, você pode ver que não existe uma teoria única. Não é? Por exemplo, aquela primeira teoria dos traços, ela está totalmente descartada? Nós vamos ver agora, no próximo item aqui, que não. Então, será que os líderes não nascem? Eles só se formam? Não. A teoria dos traços ela não está totalmente descartada, porque os líderes também nascem, mas também se formam. A gente vai ver isso agora. Agora, você tem razão, porque a liderança depende também da sua equipe. Agora, cada um de nós tem um estilo de liderança próprio. Até, eu vou mostrar isso aqui mais uma vez para vocês, esse livro aqui, que é um dos livros atuais também na área da liderança. Ele vem falando dessa flexibilidade, que todo mundo quer ser o líder alfa. O que é o líder alfa que ele aplica? É o líder que manda, é o líder que toma decisão, é o líder forte, é o líder que não ouve ninguém, que não ouve opinião de ninguém, não quer saber, ele é o certo e pronto. Todo mundo, de uma certa forma, quer ser uma pessoa assim. Todo líder quer alcançar isso. Mas ele diz também que não dá, que é preciso também ter a liderança beta, que ele chama, que é a liderança, que é essa que você disse, que em alguns momentos tem que ser mais democrático. Então, veja bem, uma mesma pessoa, e é isso, gente, que está agora, o momento pede isso. Uma mesma pessoa, o mesmo líder, até mesmo numa mesma equipe, existem momentos que ele vai ter que ser o líder alfa. Ele vai ter que dizer assim, é assim e pronto. Vamos seguir. Chore quem chorar, doe quem doer, nós vamos seguir assim. Mas existem momentos que ele mesmo, na mesma equipe, ele vai ter que não ser esse líder. Ele vai ter que recuar e deixar alguém, talvez naquele momento ali, perguntar, participar, decidir até por ele. E aí ele vai guiando a equipe dele assim. Né? Interessante, então, que... vou dar um exemplo de um médico numa cirurgia. O médico numa cirurgia ele tem uma equipe e ele é o líder da equipe. Não dá para, no meio da cirurgia, o médico perguntar assim, o que vocês acham? Eu corto ou costuro? Não dá. Você já imaginou? O paciente lá deitado, e aí o médico vira e fala assim para a enfermeira, e aí, o que você acha? Quer dar a sua opinião? Eu corto ou costuro? Eu tiro ou coloco? Imagina, tem jeito. Ali ele tem que ser o líder alfa. Olha, o líder alfa, né? Ele vai ter que falar assim, corta agora, costura, me dá o bisturi, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, etc. Não dá para ele consultar.
Agora, esse mesmo líder, se ele tiver com essa equipe no preparo da cirurgia, ele vai poder consultar. Gente, se isso acontecer no corpo daquela pessoa, aí tem lá vários médicos, por exemplo, o que vocês acham que a gente deve fazer? Olha a diferença, é o mesmo líder, mas é um líder que está flexibilizando a liderança. Então, até sua pergunta é muito própria, porque é o seguinte, até num quartel, às vezes, numa guerra, não vai ter como ele consultar, ele vai ter que tomar a decisão e acabou. Ó, você vai seguir aqui, lá você dá o tiro e pronto. Agora, às vezes, no quartel, o próprio coronel, na hora do planejamento, ele pode consultar. Então, vocês percebem que, hoje em dia, gente, na liderança moderna, o que se pede do líder é que ele tenha momentos de liderança autocrática e ele tenha momentos de liderança democrática. Que a liderança democrática tem hora que não serve. Não dá liderança democrática. O líder tem que tomar a decisão. E o líder precisa chamar para si, em alguns momentos, a responsabilidade da decisão. Ele tomou a decisão, ele que tomou, se der certo, ele tomou, se der errado, a responsabilidade é dele. E existem momentos na liderança, eu estou dizendo isso até na igreja, gente, que você vai flexibilizar. E aí você vai abrir para ouvir. Tem hora que... Você sabe que, vou dizer uma coisa para você, tem hora que o líder que ouve demais, ele atrapalha. Certo? Tem hora que não tem que ficar ouvindo demais. Né? Porque, imagina, ele tem lá uma igreja, você é um líder jovem, você tem uma equipe, você tem lá 10 jovens, e aí você fica ouvindo toda hora, você não sabe nem que decisão você toma. Não dá. O líder precisa, as pessoas esperam em determinados momentos, o líder tome a decisão e assuma o custo e o ônus da decisão que ele tomou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pandemia. Olha, teve momentos aqui, na hora de abrir e fechar a igreja, que praticamente a decisão foi minha. Então, em alguns momentos, e boa parte deles, a gente sentava com a administração, ouvia e tal. Mas mesmo na administração, mesmo sentando aqui em 3 pessoas que formam a administração, mesmo entre nós 3, eu sentia que os 2 administradores olhavam para mim e esperavam uma resposta minha. E aí, pastor? Bate o martelo. Vai abrir ou vai fechar a igreja? Os pastores vão trabalhar como? O concílio é presencial ou vai ser virtual? A Semana Santa, presencial ou virtual? Como que vai ser a Semana Santa? Como que vai ser? Não, vai ser assim. Já teve momentos durante a pandemia que eu reuni irmãos. Eu chamei no Zoom vários irmãos de várias regiões e ouvi todos eles. E aí, como é que está a situação aí? Como é que está aqui? Como é que está aqui? Como é que está lá? Como é que está isso aqui? Como é que está? Ah, ok. Então, o que vocês acham se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? Vocês entenderam? Mas existe... Por exemplo, agora, Semana Santa. A Semana Santa ia começar no sábado. Eu estava com os pastores numa reunião na quarta. Eu não tinha tempo para decidir, para ouvir. Vamos ouvir para decidir. Não tinha tempo, não. E não tinha tempo de consultar ninguém. E naquele momento nós tomamos a decisão que a Semana Santa seria virtual. Certo ou errado, nós tomamos a decisão de ser virtual. E assim, amigos, quem tomou a decisão naquele momento ali foi eu. E eu não consultei os outros 2, porque não daria tempo. Teria que tomar a decisão. Então, veio sim, por parte da União, por exemplo, um pedido, e eu tomei a decisão na associação, comuniquei aos pastores, etc., ponto, e todo mundo foi pronto. Naquela hora, não daria tempo. Então, o líder, ele vai passar por momentos assim. Quem fez a pergunta, você está certo. Agora, isso não varia só da equipe para equipe, hein? Isso varia dentro da mesma equipe. Você vai precisar usar estilos de liderança diferentes dependendo das circunstâncias, ok? A liderança, o estilo autocrático, ele vai trazer resultados. Se você for muito autocrático, você vai ter resultados a curto prazo. As pessoas vão correr, vão correr, vão correr, vão correr, vão correr, e você vai ter resultados a curto prazo, depois elas vão cansar. Se você tiver um estilo de liderança muito democrático, muito aberto, quase um laissez-faire, por exemplo, você vai ter dificuldade de alcançar resultados. Então, você vai precisar equilibrar esses momentos com sabedoria para exercer a função de liderança. E aqui é o que tem mais novidade, gente. Essa parte agora final, a gente viu aqui, voltando, né? A gente viu aqui, então, a questão aí da liderança servidora, os estilos de liderança, autocrático, democrático, laissez-faire. A gente viu também lá desde a liderança da teoria dos traços e tal. Mas agora,
A pergunta é assim, e esse para mim que é o grande ponto, é o mais atual, o estudo mais atual da liderança é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, olha, isso aqui é muito interessante, os estudos não estão completos ainda, estou trazendo para vocês saberem que é o que tem de mais novo. Liderança, será que é uma questão de genética? A neurociência e o nascimento do líder. Olha que interessante essa pergunta. Será que é uma questão de genética? Gente, é o que tem de mais novo agora. Olha que interessante. Lá atrás, na teoria dos traços, se entendia que as pessoas nasciam com características, né? Nasciam altas, talvez elas eram o estilo de voz, o estilo de falar, a maneira da personalidade que ela nasceu e tal, enfim. Mas agora é mais profundo que a liderança dos traços. Será que é uma questão genética? Ser líder é uma questão genética? Então, esse material aqui, ó, ele fala sobre isso, chama liderança tóxica. Não só ele, esse outro material também aqui, ó, também aborda esse tipo de assunto. E outros materiais mais vêm tratando sobre a liderança pelo gene. Será que é possível? Bom, olha só, os estudos dizem, então, que nenhum biólogo sério considera que os genes determinam o comportamento total de uma pessoa, mas que o comportamento possui um componente genético, sim, fundamental. Então, todo o comportamento da pessoa não dá para dizer, olha, você é um líder 100% por causa da sua genética. Não dá para dizer isso, não. Mas que a genética, que o gene tem influência no comportamento, isso tem. E aí, essa revista científica aí, sobre liderança, ela saiu agora recente no estudo, está sendo feito vários estudos sobre isso, de que o cromossomo 8, olha isso, em específico, aí dá o nome do cromossomo lá, SNPRS4950, com o genótipo AA, teria uma orientação para exercer liderança. Então, quem nasce com esse cromossomo 8, lá no SNPRS4950, com o genótipo AA, ele tem uma orientação a exercer liderança. Não é definido, viu, gente? Mas tem uma orientação. Ele pode determinar, esse cromossomo, se o indivíduo pode ser um bom líder ou não. Olha aqui, olha os estudos, onde nós estamos chegando. Agora, é importantíssimo entender que não é isso, não é total, gente. Não é total. Os estudos dizem que não é total, isso não é tudo. Que existe a parte da genética, mas que o ambiente cultural forma o líder. Olha que interessante isso. É uma teoria também. A parte da genética, que o indivíduo nasceu lá com o cromossomo, e aí, então ele já nasce com a tendência para ser líder, que ele precisa, lógico, se ele for um líder, e ele viver num ambiente cultural onde desfavorece a sua liderança, ele não vai conseguir exercer liderança. Então é preciso, essa teoria diz, né, agora, que se nasça com a genética da liderança, ok? Tenha lá esse gene no organismo formado, e ele ainda tem um ambiente cultural que favoreça o seu desenvolvimento. Quer dizer, então, que quem não nascer com essa genética aí não é líder nunca? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ele não tem uma tendência. Ele pode aprender, ele pode se forçar, mas talvez ele não vai ter uma tendência. Mas eu quero ir mais fundo com você agora. Vamos pegar essa teoria, então, essa última agora aí, que é a mais moderna e tal, que é da neurociência, que está todo mundo falando, e etc. Vamos pegar isso daí, então? Vamos lá? Então, vamos fazer um exercício aqui agora. Vamos lá. É preciso, então, para você ter uma tendência maior para a liderança, que você nasça com uma certa genética aí, que vai te produzir um comportamento. Não é total, mas vai fazer parte do seu comportamento. Mais o ambiente cultural que você foi inserido. A sua família, a liderança do seu pai, da sua mãe, a sua escola, onde você foi colocado, você foi treinado, capacitado, e aí foi potencializado o que você já tinha. Ok? Certo? Aliás, os estudiosos dizem que, essa revista científica trouxe que o ambiente cultural vale mais do que a genética. Tá? Então, a genética é um componente, mas o ambiente cultural, a formação da vida, vale mais, tem mais influência do que a genética. Tá bom? Bom, agora olha que interessante. Agora esse acréscimo é meu, tá? Eu me atrevo, já que
todo mundo monta uma teoria, então é o seguinte, eu me atrevo a colocar algo aqui também na área espiritual. Já que eu sou pastor formado, também especializado na área de liderança, eu quero me atrever aqui a ir um pouquinho na área espiritual. Então, lembra, ó, genética mais ambiente cultural. Mas eu diria que um líder na igreja adventista, ou um líder bíblico, então, dentro dessa teoria, ele teria a genética, que é a tendência, e ele teria o ambiente cultural, e ele teria o crescimento espiritual. Agora você formou uma liderança. Agora, veja bem, então, um líder espiritual, um líder na Bíblia, um líder de Deus, ele não é formado só pela genética, que seja essa teoria aí, ok? E aí ele não é formado também só pelo ambiente cultural, não. Ele tem que ter um crescimento espiritual. Se ele não tiver crescimento espiritual, ele pode ser líder lá fora. Na igreja, não. Na Bíblia, não. Porque na Bíblia ele é forjado pelo seu crescimento espiritual e dependência com Deus. Então, eu diria que a liderança agora, diante das novas literaturas, talvez poderíamos acrescentar isso daí, olhando aos olhos da Bíblia, certo? E agora, gente, eu quero dar um exemplo para você. Eu fiquei pensando, estudando isso daí, e lembrando dos personagens da Bíblia. Lembrando dos personagens da Bíblia. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, Moisés. Vamos pegar Moisés? Vamos lá. Moisés. Gente, Moisés é líder desde que ele nasceu. Ellen White fala que ele era um líder fantástico, que ele era maravilhoso, que ele nasceu já com características de liderança. A gente olha Moisés lá e vê Moisés, não sabia falar lá com Deus. A própria Bíblia diz, e Ellen White diz, que ele era excelente em comunicação. Depois, cuidando do deserto, aí a gente vai ver já o que aconteceu. Mas, olha, ele era um excelente líder. Vamos supor, então, aqui, vamos aplicar essa última teoria? Vamos só aplicar, tá? Não estou aqui definindo se ela é exata, não. Vamos só aplicar, então, essa teoria, já que os livros trazem isso, que Moisés nasceu com a genética, com a tendência para a liderança. Agora, vamos pegar aqui o olhar de Deus, gente. Se Deus nos criou, se Ele sabe quem nós somos, se Ele que colocou isso, Ele sabe quem chamar a terra. Não que ele não chame as outras pessoas, mas ele sabe quem pode exercer uma liderança ali, que é espiritual, etc. E ele chama Moisés. Moisés nasce, ele chama Moisés, o chamado Moisés, está tudo ali formado para ele ser um grande líder. Mas se ele fosse escravo, ele não conseguiria exercer sua liderança no povo. Porque mesmo que ele tivesse nascido com a genética para a liderança, mas o seu ambiente cultural fosse a escravidão, como é que ele seria líder? Que característica ele aprenderia da liderança como sendo escravo? Ele aprenderia a obedecer aos outros, e se não obedecesse, ele ia apanhar. E pronto. Então, talvez ali a sua liderança precisava, assim, do quê? De um ambiente cultural próprio para líderes. E aí o que acontece com Moisés? Você conhece a história de Moisés. O que acontece com ele? Ele vai para o Egito. E lá no Egito ele vai morar no palácio. Ele vai morar com um faraó. Moisés se tornou um faraózinho. Ele se tornou um homem... Olha... É dito também que o faraó olhava Moisés como seu substituto e não seu próprio filho. Olha isso. Devido à maneira que Moisés liderava no Egito. E a liderança dele era tão forte que quando ele olha o hebreu morrendo, apanhando, ele vai e mata o soldado, liderança forte. E outra coisa, Moisés sabia lutar, Moisés sabia se defender, Moisés falava bem, Moisés tinha liderança, ele tinha perfil de liderança, ele era um líder. Então, olha, ele sai da escravidão e vai para o ambiente cultural ali aprender um pouco mais sobre como ser líder. Só que para Deus isso não é suficiente. Ele nasceu com algumas características, talvez genéticas. Aí ele vai para um ambiente cultural para ele se aperfeiçoar e potencializar aquilo, mas para Deus não é suficiente. E depois que ele era um líder, nota 10, pronto, humanamente falando, Deus tira ele de lá e põe no deserto. Olha isso. Para quê? Para ele ter um crescimento espiritual, porque sem isso ele não seria o líder ideal para liderar o povo. E agora lá, 40 anos cuidando das ovelhas, ele passa a ter um crescimento, uma dependência de Deus espiritualmente. E agora ele estava pronto. Esse era o líder Moisés,
que passou por um ambiente cultural de liderança, que passou por um crescimento, passou por um preparo, um crescimento espiritual, agora estava pronto. Deus o chama e fala assim, vai liderar meu povo. Tira meu povo de lá. O meu líder foi forjado. Ele está pronto. Só um exemplo. O outro exemplo é Davi, gente. Davi, vamos pegar essa última teoria. Eu só estou aplicando a última teoria. Como eu disse, é só uma teoria. Mas estou aplicando, tá? Aí você pega aqui Davi, ele também tinha perfil de liderança. Lógico que tinha, né? Não há dúvida nenhuma. E se a gente usar a teoria aqui da Alessandra Assad, a gente vai ver que talvez então ele tinha lá na sua genética um perfil de liderança, ok? Mas se ele continuar sendo pastor de ovelhas, lá com o pai dele, que liderança que ele seria exercer? Que aprenderia o quê? Cuidando das ovelhas lá, só cuidando das ovelhas? Não. Ele tinha característica espiritual? Tinha. Ele tinha característica de liderança? Tinha. Mas ele precisava ser forjado como rei. E ele sai na sua meninice ainda, hein? Na sua meninice. Ele sai ali para aprender a ser líder. E ele sai, vai para onde ele vai? Ele vai para o palácio. Ele vai trabalhar perto do rei. E lá ele começa a aprender o que fazer e o que não fazer. Foi uma escola. Depois ele sai em fuga, né? Que o rei tentou matar ele. Ele sai em fuga. O que ele faz? Ele vai liderar um grupo pequeno. Esse grupo cresce, é um exército de fugitivos, mas é um exército de Davi. Esse grupo cresce e agora ele estava pronto. Ele estava pronto. Ele tinha características de liderança. Ele tinha agora crescimento espiritual. E ele foi forjado no ambiente cultural para ser o líder de Israel. E ele é um líder, um excelente líder, inesquecível em todo Israel, um rei inesquecível, então, na liderança. Gente, é fantástico como Deus dirige as coisas. Se a gente puder aplicar essas teorias aí, você vai ver, então, como que Deus dirige e forma e chama os seus líderes, ok?